Vamos voltar a falar sobre a reviravolta no processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, conversar por telefone com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, que confusão hoje, acho que todo mundo foi surpreendido por essa decisão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, de suspender, de cancelar o processo de impeachment. Eu quero saber de você várias coisas. Primeiro, o que teria levado Maranhão a tomar essa decisão, também as repercussões disso, se pode haver um recurso, o Supremo Tribunal Federal pode ser instado novamente, provocado novamente a se posicionar. O que acontece daqui para frente, Reinaldo? Boa noite. Amanda. Boa noite, Sérgio. Olha, primeiro o que motivou foi o fato de o Maranhão ser o Maranhão. Isso quer dizer, é um nanico que foi alçado ao protagonismo, está hoje a serviço do governo Dilma, está a serviço do governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, e do senhor advogado-geral da União, o Zé Eduardo Cardoso, não é? Então ele passou a ser um esbirro dessa turma e tomou uma decisão absolutamente esdrúxula, absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional. Tanto é que o presidente do Senado, o Renan Calheiros, corretamente decidiu ignorar, e fez muito bem, a decisão dele, porque, note, se na condição de presidente interino ele pode rever esse ato, a rigor ele poderia rever qualquer outro. Se ele quiser, ele revê a Constituição. Não é? Ele vai dizer, não, a Constituição tem uma coisa aqui que eu não gostei. Eu agora, na condição de presidente, declaro a sua nulidade. Evidentemente, isso vai parar no Supremo, né? Eu acredito que agora que a decisão dele foi ignorada pelo presidente do Senado, ele vai recorrer ao Supremo, e o Supremo, infelizmente, eu digo infelizmente que tem mais o que fazer, o Supremo vai ter que se meter nessa história. E é claro que o Supremo, eu acredito até que por unanimidade, vai dizer que a decisão é completamente descabida. Até porque toda a argumentação dele é fraudulenta. Então ele diz, partidos não poderiam ter fechado questão. Os partidos podem fechar questão. Deputados não poderiam ter antecipado seu voto. Não há nenhum problema, porque a Câmara não a Câmara não está julgando a presidente. A Câmara apenas diz que o processo deve seguir ou não para o Senado. Portanto, não é um tribunal, os deputados não são juízes. Então é tudo fraudulento, é tudo mentiroso, é uma pataquada, uma patuscada que envergonha o Brasil, envergonha o parlamento brasileiro, e é claro que ele abre o caminho também para receber uma denúncia agora no Conselho de Ética, ele tem que ser cassado. Agora, Reinaldo, eu queria mais duas rápidas considerações suas. Primeiro, se o Supremo for de fato provocado, obrigado a se posicionar mais uma vez, se isso poderia, em tese, atrasar a votação no Senado que está marcada, mantida para quarta-feira, segundo decisão do presidente Renan Calheiros. E outra consideração é a repercussão política que isso deve ter no governo, porque, pelo que a gente tem aí de notícias de bastidores, toda essa ação do Maranhão, ele não tomou essa decisão sozinho, né? Isso foi orquestrado com a ajuda do ministro da Advocacia-Geral da União, Zé Eduardo Cardoso, com a ajuda do governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, aliado da presidente Dilma. Então, duas rápidas considerações suas sobre esses assuntos. Olha, primeiro, quanto à repercussão política, acho que é nenhuma a não ser tornar o governo ainda mais patético no seu esforço final de tentar impedir o impeachment e deixando claro que pode recorrer a qualquer coisa. Então, essa gente não tem limite, como dizia Milor Fernandes, quando eles chegam ao limite, eles dão mais um passo. Agora, quanto à questão de atrasar ou não, Amanda, aí depende só mesmo se um ministro do Supremo desse uma liminar dizendo que sim, a decisão tem que ser levada em conta do Maranhão. O que eu duvido que vai acontecer. Eu acho que vamos ver qual instrumento ele vai, talvez mandado de segurança, eu duvido que o Supremo vai entrar nessa brincadeira. Então eu acredito que não vai atrasar nada, não. Muito obrigada, Reinaldo. Uma boa noite para você. Pois é, Amanda. E o Reinaldo acaba tornando que é complicado, um pouco mais descomplicado, e a bagunça um pouquinho mais organizada, a gente consegue entender um pouco afinal.